Seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castan e na aula de hoje, ou no vídeo de hoje, que por sinal está sendo ao vivo, você vai aprender quais são os mercados que podem estar aí na sua cara, oportunidades de desenvolvimento de carreira que podem estar aí na sua cara e talvez você não saiba ainda. Então a aula de hoje é sobre isso. Olha só, a ideia da live de hoje é o seguinte, eu quero mostrar para vocês alguns mercados de atuação direta da biologia molecular. Então, quem trabalha com biologia molecular pode trabalhar com isso direto ou indiretamente, que estão fora, que estão além daquilo que é o básico, que é que está na nossa cara aí, que é a academia, né, de ser professor, ser docente, dar aula, seja universidade pública ou universidade privada. E a pesquisa também, né? Tirando então os pesquisadores de centros de pesquisa, como Embrapa, por exemplo, ou universidade. Eu não vou falar disso, eu vou falar de outros mercados, geralmente são mercados aplicados, mercados de indústria, de empresas privadas, que você pode considerar aí na hora de pensar na sua carreira. E não ficar só focado, que foi o que aconteceu comigo, é o que acontece com vários dos meus colegas, foi o que aconteceu com vários dos meus colegas, ficar focado naquilo que está muito na nossa frente, muito na nossa cara, e a gente às vezes ou não sabe que existem outras coisas ou tem dificuldade simplesmente de olhar para o lado e vislumbrar outras possibilidades. Essa é a ideia dessa live. Tem uma regra do que eu quero falar aqui para vocês. Eu vou fazer uma lista de mercados aqui para vocês, vou destrinchar tanto da parte técnica para vocês entenderem do que eu estou falando, o que significa aquele mercado, como da parte de negócios mesmo, da parte de oportunidade de emprego, de trabalho, tá? Mas existe uma regra no que eu vou falar aqui. Nenhum dos mercados que eu mencionar aqui, é mercado que vai vir no futuro, é mercado que pode ser uma boa possibilidade aí para o Brasil daqui a uns anos, não é nada disso. São mercados, são oportunidades que acontecem hoje em dia, que tem vários laboratórios atuando e contratando pessoas e crescendo, expandindo já no território nacional, tá? Então não é nada que está na pesquisa ainda e talvez um dia venha a ser um negócio. Não é isso. São laboratórios que existem espalhados pelo Brasil, são empresas que existem espalhadas pelo Brasil que atuam nesses mercados que eu vou falar. Então essa é a regra de hoje. Então não existe nada de no futuro talvez. Não, são coisas que existem, tá? Hoje eu tô com a minha colinha aqui na frente para não ter que ficar olhando pro caderninho, apesar do caderninho estar aqui também, caso dê algum pepino. E aí eu vou começar a destrinchar essas coisas para vocês. Olha só, eu quero começar com um dos mercados que é um dos que tem... Todos eles aqui têm bastante potencial, todos, sem exceção. Mas acho que esse aqui é um dos que tem um potencial muito grande e eu falo não só pelo crescimento que vem acontecendo nesses mercados nos últimos anos, pela expectativa de crescimento desses mercados nos próximos anos e por conta do investimento das empresas de biologia molecular nesse mercado, que é o mercado de oncologia e medicina de precisão. Olha só, oncologia e precisão. A oncologia ou medicina de precisão, aqui a gente vai falar mais no caso de oncologia, né? Mas a medicina de precisão ou medicina personalizada, que não é a mesma coisa, aqui só para esclarecer. Para você fazer uma medicina personalizada, que é fazer um tratamento individual, né? Considerando a individualidade do paciente, você precisa de precisão. A medicina de precisão, ela proporciona ter informações tão precisas a ponto que você consegue fornecer um tratamento individualizado para um paciente. Então por isso que talvez aqui eu mencione oncologia, medicina de precisão, medicina personalizada. E por que oncologia? Porque ela é dentro das opções de personalização da medicina, a oncologia tem talvez assim uma característica mais peculiar, mais importante, que funciona, todos eles eu vou passar aqui superficialmente, porque não dá pra gente se alongar muito, mas todos eles vão... mas no caso da medicina de precisão, para a oncologia funciona mais ou menos assim, ó. Até pouco tempo, não muito tempo atrás, o tratamento para determinados cânceres, a pessoa desenvolveu um tumor que era um câncer, foi diagnosticado com câncer. Aquele tratamento de câncer, ele era baseado no tecido de onde ele foi desenvolvido. Então, o tecido original onde se formou o tumor era no fígado, por exemplo. Aí a pessoa recebeu um tratamento para câncer de fígado. Tá? Mas isso
Isso vem mudando já e vem mudando bastante rapidamente. É aí que entra esse mercado de medicina de precisão, de oncologia. Por quê? Porque descobriu-se, já não faz tanto tempo assim, mas hoje já evoluindo bastante, descobriu-se que os tumores, eles possuem variações, as células tumorais possuem variações em seu genoma. Nessas variações que são mutações pontuais, são mutações somáticas que acontecem no tecido tumoral, essas variações elas podem ser associadas com algumas características. E no caso aqui, a característica é o tratamento com a eficiência com o tratamento com a droga. Então, basicamente, faz assim: a pessoa ela tem um tumor, desenvolveu câncer, faz uma biópsia daquele tecido tumoral. A partir dessa biópsia, a biópsia descobre-se quais são as diferentes mutações que aquela pessoa tem, que o tumor do tecido tumoral daquela pessoa tem, e baseado naquelas mutações, que geralmente é um conjunto das mesmas mutações, não são mutações aleatórias, são geralmente nos mesmos lugares e as mesmas variações. A partir dessa informação, é possível determinar que droga, que quimioterápico aquela pessoa vai usar no tratamento. Então tem maior chance da quimioterapia ser mais eficiente. Então ela é mais direcionada, por isso que é chamada de precisão, personalizada, etc. Então é baseado na informação genética do tumor, da célula tumoral, das variações genéticas que aconteceram ali somaticamente naquele tecido, e aí pode determinar o tratamento que seja mais eficiente, a droga mais eficiente, ou talvez uma droga que tenha menos efeitos colaterais também, esse tipo de coisa, certo? Então esse é um dos mercados que vem crescendo muito. Agora, esse é o ponto de vista técnico para vocês entenderem do que eu estou falando. Agora é o seguinte, aonde está esse mercado, né? Esse mercado ele está em alguns lugares. Primeiro, existem laboratórios hoje espalhados pelo Brasil, alguns laboratórios espalhados pelo Brasil que fazem testes, esse tipo de teste. Como eu disse para vocês, essas mutações, elas muitas vezes são conhecidas, já são mutações que sempre acontecem no mesmo lugar, a mesma troca, algo muito parecido, são chamadas de mutações hotspots. Então é possível fazer um direcionamento de análise para essas mutações. Existem laboratórios especializados nisso, que pegam alguns tipos de câncer, e essa análise ela é individual para cada tipo de câncer, de um modo geral, né? Nem todos, mas de um modo geral sim. E esses laboratórios têm a capacidade, a partir desse resultado das variações genéticas, e mostrar esse resultado para o oncologista determinar que tipo de droga que ele vai utilizar. Então, são laboratórios espalhados pelo Brasil. Os laboratórios clínicos grandes, os grandes laboratórios clínicos do Brasil, eles fazem esse tipo de teste também. Então, existe uma oportunidade ali dentro. Existe uma outra oportunidade que está dentro das próprias farmacêuticas, porque, obviamente, elas têm grande interesse nesse tipo de informação. Então, elas fazem não só elas não estão interessadas só nas análises de rotina, que é o que eu estou explicando aqui, mas um passo anterior, né, que é a pesquisa. É um passo de pesquisa já com o intuito de ser aplicado, que é justamente fazer esse processo de associação de determinadas mutações com a eficiência daquele quimioterápico, por exemplo. Então, o primeiro mercado que eu queria falar para vocês é esse. É um mercado que cresceu muito, ele cresce demais e olha só, a Thermo Fisher e a Illumina, elas investem tanto nesses mercados, e para essas empresas investirem nesse tipo de mercado, porque, obviamente, tem estudos por trás disso. Eles compram, ou eles fazem pesquisa de mercado, ou essas empresas compram estudos de mercado que indicam o crescimento dessas áreas. Então, há grande possibilidade de crescimento dentro dessa área aí no futuro. Já é grande, como eu disse para vocês, já tem muita gente atuando nisso, mas a tendência é aumentar cada vez mais. Então, primeiro, medicina de precisão. Aí, vamos passar para o segundo aqui. Não, deixa eu falar um negócio sobre medicina de precisão ainda, que existe um outro ponto aí dentro. Eu falei da biópsia sólida, né? Você vai lá, faz a biópsia do tumor, o patologista faz a biópsia do tumor e faz aquela análise, e aí o oncologista vai receitar lá o tratamento para a pessoa. Só que existe a possibilidade também de fazer a biópsia líquida, que é um outro tipo de aplicação que também está crescendo bastante, existem laboratórios fazendo, e espera-se, aí sim, aqui vou fazer um parênteses, aí sim espera-se que a biópsia líquida seja utilizada como o diagnóstico, ela já é utilizada como diagnóstico complementar, né, que é o chamado de Companion Diagnostics, mas também como o diagnóstico principal de alguns cânceres. A biópsia líquida é interessante porque, às vezes, um tumor ele é difícil de acessar. Às vezes, é um tumor
o paciente ele não pode, está muito debilitado para fazer uma biópsia sólida. Ou, às vezes, o tumor está num lugar, sei lá, desconhecido, alguma coisa do tipo. E a biópsia líquida é possível fazer através da coleta de sangue, porque o tumor, quando ele está em desenvolvimento, ele libera DNA, pequenos fragmentos de DNA, RNA na corrente sanguínea que ficam circulando pela corrente sanguínea da pessoa. É possível coletar esse sangue e fazer uma análise direcionada desse DNA, esse DNA circulante livre de célula. Aí é por isso que é chamado de biópsia líquida. Você não precisa acessar o tumor diretamente para fazer análise. E esse é um outro mercado gigante. A Illumina investe demais nesse mercado. Ela, se não me engano, tem uma parceria com Bill Gates muito forte para justamente desenvolver, para tornar a biópsia líquida um método aceito de diagnóstico de determinados cânceres. Certo? Então a gente vai agora para o segundo mercado, que é o agronegócio. O agronegócio, eu não sei se vocês viram aí, eu postei uma aula no YouTube sobre o agronegócio, e o agronegócio é um mercado que tem várias ramificações. Dá para ramificar ele de várias maneiras, e existem diferentes áreas de atuação. E serve então, é um mercado muito bom para biólogo, para biomédico também, para qualquer pessoa que manipula DNA e RNA, né? Mas aqui mais focado biólogo, um pouco menos de biomédico, veterinário, zootecnista, agrônomo, é um mercado muito forte para essas pessoas que têm especialização nesse tipo de área. De oncologia, é qualquer um que trabalha na área de saúde, biólogo, biomédico e assim vai. Bom, aí voltando aqui para o agronegócio. O agronegócio, como eu disse, a gente tem a possibilidade de ramificar esse mercado de diferentes maneiras. A primeira maneira, primeiro segmento dentro desse mercado é justamente o que eu falei na aula que está no YouTube, que eu mencionei para vocês, que é a seleção genética artificial, né? Seleção de organismos para produção ou para reprodução. E essa seleção ela pode ser feita através de informação genética, de análise do DNA. Então, os organismos que serão selecionados para a reprodução ou selecionados para a produção, eles podem ter o seu DNA analisados em regiões específicas e justamente regiões que informam, que predizem características de interesse comercial. Por exemplo, sei lá, organismos mais produtores, vacas mais produtoras de leite, que eu usei na aula, organismos resistentes à seca, por exemplo. Então dá para predizer esse tipo de característica que tem interesse comercial no processo de seleção e melhoramento desses organismos. Aí então entra profissionais da área de biologia molecular, tanto para atuar diretamente, tecnicamente no laboratório, como em todo o entorno ao redor desse tipo de ambiente de mercado. Aliás, até puxar um negócio aqui, para tudo que eu falar aqui, vocês pensem que tem uma atuação técnica direta, o cara que está lá na bancada, ou o cara que está desenvolvendo um produto, ou a pessoa que é especialista de alguma coisa. Vocês pensem, obviamente, na função técnica daquela coisa, mas não se esqueçam que em volta das funções técnicas existem outras várias funções. Eita, o que está acontecendo aqui? Outras várias funções, como por exemplo, a parte de marketing, a parte de vendas, a parte de RH, a parte relacionada, todo o resto relacionado à empresa, relacionado à liderança, etc. Porque muitas e muitas vezes mesmo, um profissional ele começa tecnicamente, o primeiro passo dele na carreira é começar tecnicamente e depois ele se desenvolver para outras áreas. E foi o que aconteceu comigo, que aconteceu com o Eduardo Raza, que eu chamei agora no começo da live, que eu cumprimentei. Todos os meus chefes dentro da empresa, eles começaram tecnicamente e foram migrando para outras áreas, porque existe uma grande possibilidade de profissionais que têm um conhecimento complexo como é o conhecimento de biologia molecular, aprender outras funções que não são tão complexas ou demandam menos conhecimento, ou talvez menos tempo para conseguir o conhecimento, como por exemplo marketing, vendas, pelo menos um nível mais superficial. Então pense em tudo que eu falar, lá de oncologia que eu já falei, esse que eu vou falar agora que eu estou falando do agronegócio e todos os outros que eu venho depois, pensem nas funções técnicas, do técnico está lá no laboratório, mas pensem em todas as opções de carreira ao redor da função técnica que estão diretamente ou indiretamente disponíveis para pessoas como você, né, que tem o seu conhecimento técnico, certo? Não se esqueçam disso ao longo de todo o processo aqui. Então, dentro do agronegócio, o primeiro que eu falei foi a parte de seleção e melhoramento genético. Existem empresas gigantescas que fazem isso no Brasil. Empresas, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não vou citar nomes porque por ética, mas olha só, você que faz aí, sei lá, uma PCR em tempo real, talvez você esteja acostumado a trabalhar com alguns microlitros de reação, né? Vai lá, compra um Master Mix de 1 ml, de vez em quando compra um de 5, aí de vez em quando tem muita reação, compra, sei lá, 5 ml, 5 tubinhos de 5 ml.
Esses laboratórios que fazem melhoramento genético, fazem seleção de organismos para ser produzido, ser plantado, etc. Eu conheci laboratório que comprava 4 litros de Master Mix por vez. 4 litros de Master Mix de QPCR por vez. Para vocês terem uma ideia do tamanho da capacidade de produção desses laboratórios, tá? Só para vocês terem uma ideia de quão gigantesco pode ser um mercado desse tipo. Então, primeiro é a parte de seleção e melhoramento genético. Dentro ainda do agronegócio, nós temos a parte de saúde animal, que é um mercado totalmente diferente. Está dentro do agronegócio, mas não tem nada a ver com a parte de seleção e melhoramento, que é justamente o diagnóstico de animais. Geralmente são animais de fazenda, animais de produção, né? Isso é muito necessário, obviamente, para diagnosticar patógenos, diagnosticar doenças, identificar patógenos dentro de uma propriedade, encontrar o suíno, o porquinho lá que está com uma determinada enfermidade, as aves também, isso é bastante grande em aves, suínos, bovinos, que mais em animais aquáticos. Então, dentro do mercado do agronegócio tem a parte de saúde animal, que é diagnóstico. Às vezes é um diagnóstico preventivo para confirmar que aquela fazenda, aquela propriedade ou aquela região geográfica ela é livre de um determinado patógeno. Isso pode ser muito importante para a economia do país, porque às vezes quando uma região ela é livre de um determinado patógeno, um país ele é livre de uma determinada doença, tem mais facilidade para fazer exportação, para fazer relações internacionais com outros países, tá? Para exportar aqueles produtos. Então esse é um outro mercado muito grande, não só obviamente por detectar um patógeno, diagnosticar uma doença no animal, mas também por conta dessa parte aí que tem interesses comerciais, políticos, de saúde, de zoonose, saúde para os seres humanos também, etc. Tá? O que mais aqui dentro do agronegócio? Vou pegar minha colinha. A detecção de organismos geneticamente modificados. Existe uma lei no Brasil que para você comercializar determinados alimentos e ele é um organismo geneticamente modificado, essa informação precisa estar documentada naquele alimento. Então, produtores de grãos, por exemplo, que vendem milho, e ele tem que comprovar que aquele milho ele não é geneticamente modificado. Se ele for geneticamente modificado, se ele for um transgênico, precisa constar que ele é um transgênico. Isso é importante então para um mercado nacional. Para fazer exportação é a mesma coisa, porque você precisa documentar se aquele organismo ele é geneticamente modificado, se ele é um transgênico, se ele é um transgênico, qual é o efeito de transgenia que ele tem, porque alguns países aceitam alguns transgênicos, né, alguns eventos de transgenia, outros países não. Então essa informação é importante para isso também. Está aí um outro mercado absurdo. Imagine, se esses produtores eles têm que documentar isso, se essas empresas precisam documentar esse tipo de coisa, tá aí um tamanho de mercado muito grande também. Tem a parte de fitopatologia aqui também que eu não quero entrar muito, até porque eu não sei muita coisa sobre fitopatologia, mas é equivalente aí ó, à parte de saúde, só que para vegetais. Tem um mercado também, esse já não é tão grande, esse já é um mercado que ele é menorzinho, bem menor perto dos outros, mas é um mercado que está aí disponível, existem empresas que fazem isso, que é o teste de paternidade de animais valiosos, né? Bovinos, cães de competição, equinos também. Existe esse mercado de teste de paternidade para confirmar paternidade e às vezes maternidade também de alguns organismos, de alguns animais. E aí a gente foi para o segundo mercado. O terceiro mercado, fala aí biotecnologista, tudo bem? Ó, o Ícaro aí. Cara, bem-vindo, viu? Obrigado por você ter vindo aí. Olha só, tem um outro mercado também, que é o mercado, esse é mais óbvio um pouco, né? Esse aqui talvez, se vocês pensarem no mercado aplicado fora da academia, talvez seja um dos primeiros que venha na cabeça aí, que é o mercado clínico. O mercado dos laboratórios clínicos faz os testes clínicos, tanto diagnóstico ou os testes clínicos mesmo para detecção de doença, etc. E os grandes hospitais que fazem esses mesmos testes, ou podem fazer esses mesmos testes. Esse mercado a gente pode separar em dois tipos. Aqui simplesmente simplificando um pouco, a gente pode separar esse mercado em dois tipos. O primeiro tipo é um teste clínico ou teste de laboratório para detecção de patógenos, também para detecção, para diagnóstico de algumas doenças. Por exemplo, agora está muito, obviamente o negócio explodiu no mundo inteiro, que é a detecção do SARS-CoV-2, do coronavírus. Os laboratórios eles possuem uma estrutura, um teste, pode ser por PCR em tempo real, pode ser por outros métodos, acho que é ELISA, né, por sorologia, etc., que você faz a detecção lá do patógeno ou do anticorpo, que aquele patógeno
fez a pessoa produzir, no sistema imunológico produzir, mas aqui mais diretamente a DNA e RNA, que é um pouco mais o meu foco até agora, é a detecção do material genético do vírus, aí no caso do SARS-CoV-2. Mas o que importa é que esse teste, testes do tipo de detecção do SARS-CoV, detecção de patógenos, elas são utilizadas já em rotina em diversos laboratórios. Para Zika, para dengue, para chikungunya, para as outras gripes também, que já passaram por aí, para doenças como ebola. Então, esse tipo de laboratório, esse tipo de teste está espalhado para os laboratórios do Brasil inteiro também. Então, dentro do laboratório clínico, esse é um grupo. Tem um outro grupo que não está relacionado à doença infecciosa, está relacionado, por exemplo, à doença hereditária, doença genética. Então, um indivíduo, uma criança nasceu, aparentemente tem uma certa síndrome, há uma desconfiança de uma certa síndrome, pode fazer um teste genético, alguns testes genéticos, para tentar identificar aquela síndrome, para caracterizar aquela doença, por exemplo. Quando é uma doença simples, quando é uma doença já bem caracterizada, os testes são pequenininhos, né? São testes que vão direto na informação genética que interessa, como é o caso, por exemplo, do teste de BRCA1 e BRCA2. São variações genéticas associadas a câncer de mama e câncer de ovário. Não tem a ver com o primeiro mercado que eu falei para vocês de oncologia lá para medicina de precisão. Porque lá no caso, eu estou falando de mutações somáticas, pontuais no tumor. Aqui não, aqui é uma variação, é um SNP, é uma variação genética. É uma modificação genética que, não sei se é SNP na verdade, é uma variação genética que aquela pessoa tem. Ela nasceu com aquilo, ela recebeu, ela herdou aquilo dos pais, então você pode fazer uma análise, não precisa ser uma biópsia, pode ser uma análise de sangue, por exemplo, etc. Então existe esse outro mercado que é a parte de detecção, análise de doenças hereditárias também. Enquanto tem a doença simples ou bem caracterizada, como é o caso do BRCA1 e BRCA2, são dois genes associados a câncer de mama e de ovário, faz uma análise mais direcionada. Agora existe a possibilidade da doença ela não ser muito bem caracterizada ainda. Aí talvez você tenha que dar um tiro um pouco maior, fazer uma análise um pouco mais ampla, talvez um sequenciamento de nova geração, fazendo um painel, utilizando o painel que analise vários genes de uma única vez. Se a doença ela é pouquíssimo caracterizada, ou o diagnóstico, a detecção daquela enfermidade, que aquele problema está sendo difícil, pode fazer uma análise, uma varredura mais ampla, como é o caso na análise de exoma, por exemplo. Independente do tipo de análise, seja lá para doenças infecciosas ou para esses três tipos aí de níveis de doenças, de caracterização de doenças hereditárias, tem vários laboratórios espalhados pelo Brasil fazendo esse tipo de análise. Beleza? Me fala aí, ó. Estamos chegando aqui, deixa eu ver, quase na metade. Fala aí se alguém tem alguma pergunta. Eu vou parar aqui para ouvir vocês. Galera, enquanto tem um delayzinho aí do momento que eu falo até o momento que vocês respondem, enquanto vocês estão escrevendo aí para mim, eu preciso fazer um jabazinho aqui, para eu não esquecer. Eu não sei aqui quem está aqui nessa live que está inscrito lá na Masterclass DNA do Emprego Excelente. Não sei se vocês não sabem do que eu estou falando, mas no dia 10 de agosto, às 7 horas da noite, vai ter uma Masterclass que é o DNA do Emprego Excelente, que é justamente uma nova maneira, é um protocolo, é um guia, é um passo a passo que eu estou elaborando junto com a Andrea, a partir de vários estudos, a partir da minha experiência, a partir da experiência dela, a partir de outros players do mercado, pessoas que trabalham diretamente com o emprego, com desenvolvimento de carreira, com coach de carreira, etc. Material que nós estamos juntando é uma nova maneira, é um protocolo dedicado a pessoas como você, que trabalha com biologia molecular ou que pretende trabalhar com biologia molecular, de conseguir o seu primeiro emprego ou o seu próximo emprego se você já trabalha na área, se você já tem um emprego e trabalha na área. Então, nós vamos passar um guia, um passo a passo de uma sugestão, na verdade, que vocês podem seguir desde o momento que vocês estão se especializando tecnicamente, adquirindo conhecimento técnico para entrar no mercado de trabalho, até lá na outra ponta, quando você vai entrar cara a cara numa entrevista de emprego. E nesse processo tudo a gente vai falar de desenvolvimento de habilidades não técnicas, vou falar de estrutura de empresa, nós vamos falar de como preparar currículo, como preparar LinkedIn, tem um monte de material complementar que vai ser disponibilizado
para quem estiver ao vivo lá na aula, certo? Então, se você não fez sua inscrição lá no DNA do Emprego Excelente, faça a inscrição, é uma Masterclass gratuita. No final dessa Masterclass, vai ter a possibilidade para algumas pessoas, é um grupo restrito, de quem quiser entrar participar de um programa mais elaborado justamente sobre esse protocolo, esse guia, esse passo a passo para conseguir o primeiro ou o próximo emprego. Lá na Masterclass eu vou explicar tudo certinho como é que funciona, eu vou passar bastante material para quem estiver ao vivo lá, aulas para assistir depois, a gravação com os especialistas, com os executivos aí das multinacionais, que eu estou fazendo as entrevistas com eles e está sendo legal pra caramba, isso está sendo um material fantástico e outras coisas mais que eu vou passar lá que eu explico depois. Mas aqui o jabazinho, se você não fez sua inscrição ainda, vai lá, é gratuito. E aí a gente conversa com mais calma na Masterclass do dia 10. Certo? Deixa eu ver aí quem me inscreveram enquanto eu fazia o meu jabá. Eduardo, uma pergunta aqui que a Jéssica mandou. O que você indica como formação complementar para atuar nessas áreas? Olha só. Eu não quero falar de formação complementar técnica, não. Porque a informação técnica você vai ter na faculdade, vai ter na pós, você tem aqui. Comigo você tem curso que você pode comprar. Certa formação técnica você consegue aí, pagando ou não pagando, você vai conseguir essa informação técnica. Eu queria que vocês parassem para pensar, quando pensar em emprego, em carreira e como se desenvolver, como se destacar, em duas coisas. A primeira delas são as habilidades não técnicas que eu venho aqui falando para vocês, tentar entender que não é só tecnicamente, não é só do conhecimento técnico que vive um profissional, que se desenvolve um profissional. Aliás, geralmente o conhecimento técnico, a não ser para médicos, né, para algumas funções, conhecimento técnico muitas vezes é só o passo de entrada. Ele é só o primeiro passo que a pessoa dá na carreira dela. Depois que ela entra, depois que ela começa a desenvolver, ela para de atuar tecnicamente ou diminui o nível de atuação técnica e ela necessariamente vai precisar aprender outras habilidades como liderança, comunicação, um monte de outras coisas. Então a primeira coisa que eu quero que vocês pensem, que vocês comecem a raciocinar sobre o desenvolvimento de habilidades não técnicas. Vai procurar livro de autoajuda, não autoajuda vagabunda, autoajuda decente, livros bons de desenvolvimento pessoal, programas de desenvolvimento pessoal aqui. Eu já citei aqui o Dale Carnegie, ele tem um instituto, Dale Carnegie, ele é muito grande no mundo inteiro, é uma multinacional e tem no Brasil, em várias cidades do Brasil, tá aí um programa bom de desenvolvimento pessoal. Existem várias pessoas decentes na internet hoje que falam sobre isso. Então isso é uma coisa para se pensar além do conhecimento técnico. E a outra coisa, talvez seja um conhecimento técnico, mas não em biomol, não em biológicas, em outras áreas. Em áreas como recursos humanos, como marketing que eu menciono aqui para vocês, habilidade de vendas, gestão empresarial, finança pessoal, finança corporativa, esse tipo de coisa que geralmente nós que somos muito técnicos, que temos formação na área de biológica, a gente deixa de lado, porque simplesmente não apresentam para a gente. E quando a gente descobre que isso é importante, e eu descobri há pouco tempo, né, assim, alguns anos, mas para mim faz pouco tempo, eu queria ter aprendido isso no começo, no final da graduação, no começo da pós-graduação, nossa, talvez eu tivesse me desenvolvido muito mais rapidamente, talvez eu tivesse, sei lá, é um conhecimento fundamental, não só para a carreira, como para a vida. Isso vai desde você saber guardar o dinheiro, investir o seu dinheiro pessoal, até você conseguir se desenvolver, se tornar um profissional mais completo, além do conhecimento técnico, das habilidades não técnicas e ter essas outras informações de outras áreas aí, certo? Então era nesse sentido aí de capacitação. Deixa eu ler mais uma aqui. A Thaís fez uma pergunta boa, porque ela cabe muito do que aconteceu comigo. A Thaís perguntou o seguinte, ó. Para quem trabalha com plantas, por exemplo, dificulta entrar no mercado em outra área como saúde humana? Depende se você vai fazer, mas muito provavelmente não. Se vai trabalhar, atuar diretamente com biologia molecular? Muito provavelmente não. Eu sou zootecnista. Eu atuei como zootecnista há muito pouco, foi durante a graduação, pós-graduação. Só depois eu atuava quando aparecia um cliente. Eu atuei muito mais com o humano, com saúde humana, do que como zootecnista mesmo. E ninguém nunca me perguntou, ninguém falava assim, oh, você é zootecnista? Por que você está me ajudando a fazer isso aqui? Por que você está me treinando nessa técnica? Nunca eu tive problema, nenhuma única vez na minha vida eu tive problema nesse sentido por ser zootecnista. Uma vez que você sabe a técnica, você trabalha adequadamente com as técnicas de biologia molecular, manipulação de DNA, de RNA, sabe o que está fazendo, a formação ela é quase irrelevante.
Beleza, vamos continuar aqui um pouquinho e depois eu volto aqui mais para as perguntas. Outro mercado, esse mercado é muito legal, um mercado, ele é novo aqui no Brasil, mas como eu disse, tem várias empresas já, que é o mercado DTC. É o mercado, a sigla DTC significa Direct to Consumer. São aqueles testes genéticos direto ao consumidor, ou seja, não precisa necessariamente passar por um profissional da saúde. Um exemplo fora do Brasil, que tem no Brasil também, mas ele é uma empresa de fora do Brasil, que é a empresa 23andMe. Não sei aí se vocês conhecem, mas é uma empresa que há algum tempo ficou muito famosa. Ela até por um tempo ela foi proibida de atuar, mas ela voltou, ela continua funcionando. Que é você compra o serviço dessa empresa, você recebe na sua casa, no lugar que você quiser, uma caixinha que vem com um swabzinho, você passa esse swab na boca, manda esse swab de volta para o laboratório, lá para a empresa deles, e eles fazem uma análise, uma varredura genética sobre você. E ali eles dão informação, no caso do 23andMe, tá, especificamente, eles vão dar informação, algumas de curiosidades sobre paladar, sobre possibilidade de ser picado por mosquito, até a outra ponta que é a probabilidade de desenvolver doenças hereditárias, como algumas, né, hereditárias, como por exemplo a Parkinson, Alzheimer, etc. Então é um serviço que você consegue comprar, ele não tem a ver com médico, não tem a ver com nutricionista, com educador físico, não tem nada a ver com um profissional da área de saúde, você compra diretamente com a empresa e você recebe um relatório, um laudo com essas informações sobre você. Esse tipo de mercado ele se ramificou, ele foi se dividindo e algumas empresas, isso sim aí tem bastante no Brasil, elas foram se tornando especializadas em determinados segmentos. Tem muitas empresas relacionadas à nutrição, que é mais voltado para a nutrigenômica. É a mesma ideia, você compra o serviço deles, faz o swab, o cospe lá num potinho, manda para o laboratório, esse laboratório vai fazer análise de alguns genes, de algumas variações genéticas associadas a características que podem ser do seu interesse, como por exemplo, facilidade de emagrecer, facilidade de engordar de novo depois de emagrecer, a probabilidade de você beliscar entre refeições, esse tipo de coisa. Tem o lado do esporte também, mais voltado para o esporte. Você faz o mesmo teste, vai receber um resultado lá falando se você tem aptidão física mais para exercício de resistência, ou exercício de força, ou quanto que é a sua capacidade aeróbica, sua resistência muscular, um monte de coisa. Eles conseguem dar um relatório baseado em análise de alguns genes específicos ou de alguns SNPs específicos. Geralmente está dentro de gene, mas não sempre dentro de gene, né? O que mais que tem dentro do mercado DTC? Ancestralidade. Tem uma empresa aí que está bombando agora, né? Eles estão fazendo uma divulgação pesada, que é justamente a mesma ideia, você manda seu material genético e através dessa análise genética eles conseguem rastrear a sua ancestralidade. Então, se você tem, sei lá, sangue, porcentagem que você tem de negro na sua genética, de índio, de branco, etc., tem essa informação, tá? Eles conseguem passar também. Então é um mercado também chamado DTC. Existe um outro, aí dentro, aqui no Brasil, tem uma outra empresa só que faz, que é o de dermatologia, a mesma ideia, só que você recebe informações sobre facilidade para se queimar com sol, de fazer sarda, de ter pele de galinha, ter ruga, esse tipo de coisa eles conseguem predizer também. E um outro, ainda considerado DTC, que é o de farmacogenômica. Aí tem uma aplicação mais na saúde, indireta na saúde, né? A aplicação de farmacogenômica. Você faz o mesmo teste e recebe uma lista de fármacos que tem, sei lá, qual a relação que você tem com determinados fármacos. Isso, inclusive, eu não sei, aqui no Brasil ainda não tem, mas inclusive em alguns lugares na Europa e nos Estados Unidos, você consegue comprar esse teste de farmacogenética, por exemplo, farmacogenômica, na farmácia. Você vai lá na farmácia, faz o teste lá na hora, deixa lá mesmo e a empresa vai coletar as informações e dar o laudo depois sobre aquela sua predisposição genética a determinadas características, né? Aí no caso é a fármacos. Então isso é um outro mercado também, é disponível, existem vários laboratórios no Brasil pipocando de todos os lados. A Thermo e Illumina estavam investindo muito nesse mercado, fora do Brasil e no Brasil também, mas eles tiraram um pouco o pé do acelerador nos últimos meses, só que isso mais para fora do Brasil, porque no Brasil eles continuam investindo bastante, porque é um mercado muito cru, imagine o poder que tem isso que eu estou contando para vocês, e quase ninguém sabe que existe. Talvez muitos de vocês aí, que são da área, não sabiam que existia esse tipo de teste disponível. Então é um mercado muito cru ainda. Já tem um monte, mas ainda a capacidade que tem de aumentar é muito grande. Aí eu estou vendo nome aí, vários nomes
de empresas, né? Vocês estão falando de empresa, é isso daí, cara. Tem várias empresas. Se vocês forem buscar essas informações, vocês vão encontrar. Pode ir que vocês vão encontrar. E tem alguns desses testes também já voltado para pet. Aqui no Brasil tem também. Então, testes relacionados, né, a, sei lá, probabilidade de desenvolver determinadas doenças, etc., já para pet. Então, esse foi acho que é o quarto mercado, né, que eu falo. Quarto mercado. Vamos para o quinto. Esse também é legal. Saúde reprodutiva. Saúde reprodutiva. O mercado de saúde reprodutiva a gente pode também dividir ele em dois tipos. As análises genéticas para testes pré-natais e pós-natal. Pré-natal e pós-natal. O pré-natal, que ele é bem interessante, acho que a grande maioria ali do pré-natal está relacionada a pessoas que precisam fazer inseminação artificial. Inseminação artificial não, é fertilização in vitro. Fertilização in vitro, precisa fazer fertilização in vitro, e aí o embrião ele vai se desenvolver, ele vai ser gerado em um ambiente, em algum momento em um ambiente artificial, só que antes da implantação daquele embrião, porque é um processo extremamente caro, né, para o casal, e além de ser caro, é mentalmente, emocionalmente muito desgastante, né? Aquela ansiedade, vai ter filho, não vai, será que vai dar certo, não vai? Porque quando o casal chega no ponto de ter que fazer esse processo, eles já tentaram de tudo anteriormente, eles já gastaram uma grana anteriormente tentando ter filho e não conseguiram. Aquela geralmente é a última opção que eles têm para ter um filho. Então depois é adotar, né? Mas antes de adotar, essa é a última opção. Então, geralmente é um processo muito desgastante emocionalmente para o casal e muito caro. Então, antes de implantar os embriões, é possível fazer, e vários laboratórios fazem, um teste genético daquele embrião, é um teste genético, e dá para fazer de diferentes maneiras, mas uma das maneiras aí que está crescendo muito é através de NGS, através de sequenciamento de nova geração, fazer uma varredura do genoma inteiro do embrião, antes de ele ser implantado, para verificar se ele tem alguma aneuploidia, se ele tem alguma variação cromossômica muito grande, e não implantar esses embriões, entre aspas, defeituosos, né? Que ele, muito provavelmente, ele não vai vingar, se vingar pode nascer uma criança com uma síndrome. Então, os embriões são pré-selecionados antes da implantação. Tem a chance muito maior daquele embrião vingar e a mulher engravidar. Existe um caso, inclusive lá da Thermo, de um colega meu da Thermo, eu falo aqui porque é aberto, esse caso é aberto, foi publicado no site da Thermo, inclusive, que esse meu colega, ele é casado com uma mulher que no histórico familiar dela existia hemofilia. E ela carregava a genética para hemofilia. Então eu tinha grande chance, tinha uma certa probabilidade, na verdade, que quando nascesse um filho deles, né, desse casal, o filho ter hemofilia. E o que eles fizeram? Eles faziam esse teste genético, eles tiveram que fazer a inseminação artificial, tudo in vitro, etc. Só que eles faziam a análise genética do embrião antes de fazer a implantação para verificar se ele estava carregando a informação defeituosa da hemofilia. E por vezes eles tiveram que eliminar embriões e quando eles implantaram o embrião que era 100% saudável e esse embrião, essa criança nasceu, se desenvolveu, um moleque gente finíssima, bonzinho pra caramba, não carrega essa informação genética e o Arthur fala, né, esse nosso amigo, ele fala que ele parou ali, ele brecou o desenvolvimento dessa doença nas próximas gerações do filho dele, fazendo uma análise de saúde reprodutiva pré-implantacional. E existe o pré-natal. Existe o pós-natal, que é, por exemplo, quando a criança já nasce e desconfia-se de uma síndrome, eu tenho uma síndrome, não conhece direito, precisa caracterizar aquela síndrome, fazer uma análise aí daquela criança, daquele bebê, para fazer, através da informação genética, e parecido com o que eu falei anteriormente, para verificar se ela tem aquela síndrome mesmo ou não. Existe também, no pré-natal, que esse é um teste legal também que existe disponível para casais que eles podem fazer uma varredura no genoma deles para verificar se a combinação de seus genes, a combinação de seus genomas pode gerar filhos com determinada síndrome. Então eles conseguem predizer com uma certa assertibilidade aí qual que é a probabilidade de gerar criança com determinadas síndromes. Esse teste é disponível no Brasil, vários laboratórios que fazem isso também, está em um outro mercado de atuação. Próximo, identificação humana. Identificação humana, que esse mercado é legal demais. Acho que é um dos mercados mais legais que tem, porque é o do CSI, né? Conhecido pra caramba, o Ratinho, o João Kleber.
Então, o mercado de identificação humana também se pode dividir em dois. A primeira parte desse mercado é a forense, que é justamente relacionada ao CSI, identificação de criminosos, etc. Esse mercado ele está menos relacionado a atividades privadas, empresas privadas, está mais relacionado a concursos públicos. Geralmente quem faz aqui no Brasil é Polícia Federal, Polícia Civil, então está relacionado a funcionários públicos. Mas existe a outra parte que é de paternidade, que é o famoso teste de DNA. Que aí tem uma cacetada de laboratório no Brasil que faz teste de DNA para paternidade. Certo? Então, outro mercado da identificação humana. Vendo aqui. Outro mercado, também um mercado que é carente. Esse mercado é um mercado que as empresas, as pessoas que necessitam dele, como é que eu posso dizer? Elas não conseguem encontrar uma alternativa que seja tão boa quanto a biologia molecular e num preço razoável e quem saiba fazer, que é o mercado de segurança alimentar, que é simplesmente fazer testes de alimentos, grãos, e alimentos de modo geral para verificar se existe algum patógeno ali naquele alimento, né? De segurança alimentar. Então é teste para verificar se não tem um patógeno na hora de comercializar, no lote de produção de um determinado alimento. O que acontece? Geralmente, a maneira tradicional de fazer isso é por cultivo, né, de bactéria, etc., que é muito barato, é um método simples, mas muitas vezes ele não é tão informativo, ele não é tão sensível e dá trabalho, dá um certo trabalho fazer. Existe a possibilidade de fazer isso de maneira molecular e de maneira molecular há muitos laboratórios, vários laboratórios mesmo disparados pelo Brasil que não têm capacitação técnica, pessoas técnicas, conhecimento técnico para desenvolver o teste e implementar ele no dia a dia da rotina desse laboratório, por incrível que pareça. Está em um outro mercado que quem quiser trabalhar, se capacitar nessa área aqui, tem grande chance de desenvolver bastante, porque dentro da parte de biologia molecular, que hoje já tem um custo que é quase, né, não exatamente comparável, mas é quase comparável com os métodos adicionais, e o mercado está demandando bastante, tem pouca gente capacitada para fazer isso direito. O último deles, antes de a gente abrir aqui para as perguntas, as próprias empresas de biomol, obviamente, né? Que é da onde que eu venho, daí onde veio o Eduardo Raza, que estava aí falando comigo. Essas empresas, elas são as fornecedoras dos insumos e equipamentos de tudo isso que eu falei para vocês até agora. Todos esses mercados que eu citei até agora, as empresas de biomol espalhadas aí pelo mundo e aqui no Brasil várias também, são as fornecedoras desse insumo. Então de equipamentos, de reagente, de mão de obra assim, técnica, de assistência técnica, de prestação de serviço. Então essas empresas elas estão crescendo demais no Brasil, elas crescem muito mais, sei lá, cresce mais acelerado que o PIB, esse mercado cresce mais acelerado que o PIB e essas empresas elas crescem mais aceleradas que o próprio mercado de um modo geral. Então são empresas que crescem bastante. Aí tem a Thermo, a Genia, a Biorad, Illumina, que mais? A Agilent, tem um monte de empresas, Eu vou passar uma lista dessas empresas, não só dessas, né, de várias outras oportunidades também lá no dia da Masterclass para vocês. Uma lista de possibilidades, lugares para vocês conseguirem o emprego ou tentar se aplicar para uma vaga, etc. Certo? Como é que estamos aí de pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui. É viável a biologia molecular só presencial? O Leandro está fazendo uma pergunta aqui sobre EAD, sobre biomol. Leandro, é o seguinte... Vale a pena, né, ficar só na teoria? Será que dá para passar tudo pela internet? Ou será que dá para ter um certo conhecimento prático através de EAD, através da internet? Leandro, é o seguinte, eu vou responder sua pergunta quando eu puder fazer o primeiro arrasta para cima. O primeiro arrasta para cima, que eu não sei exatamente quando é, mas eu sei que é mais por acima de 10 mil seguidores. Quando eu fizer o primeiro arrasta para cima, eu vou entregar a resposta para você. Mas eu vou entregar de uma maneira excepcional. Me aguarde. Deixa eu ver. As cervejarias, é isso, exatamente. Tem também as cervejarias. Na seleção de cepas de bactérias e leveduras, exatamente. A cervejaria tem essa parte que você está falando, a seleção de levedura, e também na própria de segurança alimentar também, porque é muito, muito forte a parte de segurança alimentar em cervejaria. Exatamente. Você acha que as consultorias científicas externas é interessante para a empresa? Mas para você ser um consultor, para você ser um bom consultor, tem que ter experiência, Um bom consultor tem que ter experiência prática, tem que ter vivência, tem que ter batido a cabeça. Senão, é tiro no pé. Que mais?
como é o mercado para quem trabalha com virologia? Com virologia especificamente, não sei te falar. Não sei te falar. Eu sei de virologia aí utilizando o Biomol. Eu não sei te falar exatamente não. A live vai ficar salva sim, vai ficar salva aqui no IGTV. Assim que acabar essa live eu deixo ela salva e depois uns dias eu posto lá no YouTube também. Certo, meus amigos? Eu acho que estamos aí para acabar, hein? Vamos ver se tiver mais alguma pergunta aqui, eu respondo. Manda aí para mim. Se não tiver, eu vou encerrar a live. Ó, galera, mas de qualquer maneira, já deixa eu agradecer aqui vocês. Obrigado por vocês terem ficado aí comigo nessa uma horinha. Foi legal demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter aberto a cabeça de vocês para coisas que vocês ainda não conheciam. Sair um pouco daquele negocinho que a gente está sempre olhando ali para a mesma coisa. É difícil, às vezes, quando a gente está nesse nosso mundo, é difícil olhar para os lados, é difícil expandir os horizontes. Eu espero ter conseguido expandir um pouquinho dos horizontes, do horizonte de vocês. Certo? Deixa eu ver aqui. É muito difícil ser empregado logo após graduação? Não é muito difícil, cara. Não é muito difícil, não. Tem que procurar as vagas que estão de acordo com o seu perfil, com o seu nível de maturidade profissional. Mas não é muito difícil. Conheço várias pessoas empregadas, várias mesmo, empregadas só com graduação. Boa, minha galerinha. Obrigado. Valeu, obrigado demais. Se não tiver mais nenhuma pergunta aqui, eu vou encerrar por aqui. E no dia da live lá do DNA, né, na Masterclass DNA do Emprego Excelente, eu vou passar outros mercados também, tá? Eu não vou passar só isso não. Esse aqui acho que eu peguei os principais aqui, que eu preparei para vocês, mas tem outros vários que vão estar disponíveis lá no dia da Masterclass também, beleza? Galera, muito obrigado. Deixa eu ver isso aqui, ótima live, né? Sempre que... Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Então, ó, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez. A gente se vê aí ao longo da semana, tá bom? Todo dia aqui no Insta. Valeu, abração. Tchau, tchau.